Muito obrigado, muito boa tarde a todos. Quero começar por agradecer o convite que me foi dirigido e é com particular satisfação que o aceito, na medida em que, como foi dito, jogo em casa aqui hoje também na Faculdade de Direito de Lisboa. Queria saudar os meus colegas de mesa e dirigir-me ao assunto que nos traz aqui. Eu falarei, portanto, como foi suscitado, da intervenção do Parlamento Europeu no processo de negociação do acordo com o Canadá. Falo-ei, focando-me de modo especial naquela que foi a influência mais determinante do Parlamento no processo de negociação, que foi a eliminação do sistema de arbitragem privada de resolução de litígios, o velho ASDS, e mencionarei brevemente algumas das implicações deste acordo para Portugal. Ora, todos sabem como, desde o Tratado de Lisboa, o Parlamento tem um papel muito ativo, até decisivo, nestes acordos de comércio internacional. A Comissão Europeia tem constitucionalmente a obrigação de manter o Parlamento Europeu informado e a verdade é que hoje em dia este tipo de acordos só pode entrar em vigor depois da aprovação do Parlamento Europeu. E não se trata de uma coisa meramente formal, há experiência de situações em que o Parlamento Europeu, no fim de complexos processos de negociação, vetou o acordo final. Isso aconteceu com o famoso acordo ATA, o acordo comercial em matéria de contrafação. O Parlamento Europeu, neste caso, o que é que fez exatamente? Bom, seguiu as negociações desde o início. Em termos da organização do trabalho interno do Parlamento, isso foi confiado a uma comissão específica, a Comissão de Comércio Internacional, que eu integro, e dentro da Comissão de Comércio Internacional, uns grupos de trabalho, que lá chamamos os Monitoring Groups, que acompanham as negociações comerciais com todos os países com quem a Comissão tem processos negociais em curso. Estes Monitoring Groups reuniram, a propósito do acordo com o Canadá, como aliás sucede a propósito de outros acordos, sempre antes e depois de cada ronda negocial. Para este efeito, houve 16 reuniões e debates sobre o acordo com o Canadá na Comissão de Comércio Internacional. Houve 13 reuniões deste grupo de trabalho, ou Monitoring Group, especificamente sobre o acordo com o Canadá. Houve 2 delegações ou missões de deputados europeus ao Canadá para acompanhar o processo das negociações e interagir com a parte canadiana, incluindo os parlamentares canadianos. Houve também um encontro com os parlamentos nacionais. E é importante isto porque o acordo, sendo classificado como misto, só entrará completamente em vigor, como é sabido, depois da ratificação dos Estados-membros, e em muitos casos não apenas pelos parlamentos nacionais, mas também pelos parlamentos regionais. A contabilidade vai até variando sobre o número de parlamentos envolvidos. Já se falou em 38, mas agora já se fala em 42 parlamentos que terão que dar o seu assentimento para a plena entrada em vigor do acordo com o Canadá. O primeiro ponto que eu gostava de referir diz respeito à momentosa questão da transparência, porque tem sido dito que esta negociação foi uma negociação secreta ou com reduzido envolvimento da sociedade civil, e eu creio que nós precisamos de ter uma compreensão do quadro das negociações que seja razoável. Obviamente que nós não podemos querer transformar as negociações de acordos comerciais internacionais numa espécie de prós e contras público, com claques de um lado e do outro, de cada vez que uma das partes apresenta uma proposta sobre a mesa. E, portanto, o que é que devemos esperar? Devemos esperar que os negociadores, no caso a Comissão Europeia,
informa o Parlamento Europeu e o Conselho sobre o andamento das negociações, e isso foi feito. Devemos esperar que existam debates com a sociedade civil, podemos discutir se os debates foram suficientes. Certamente a intensidade do debate sobre o acordo com o Canadá foi muito importante, nuns países mais do que noutros, é certo, mas houve um debate considerável. Devemos aspirar que o mandato de negociação seja público, e o Parlamento Europeu pressionou muito a Comissão Europeia para que tornasse público o próprio mandato de negociação, e isso acabou por ser feito tarde demais. Era importante que o novo padrão de transparência que tem vindo a ser introduzido na sequência da pressão da opinião pública e do Parlamento Europeu, sobretudo no quadro das negociações do TTIP, se transformasse num padrão para todas as negociações de acordos comerciais. E um dos elementos desse padrão de transparência é que o próprio mandato negocial que o Conselho dirige aos negociadores da Comissão seja conhecido. Ele foi tornado público já em dezembro de 2015, já as negociações tinham sido formalmente concluídas, mas em todo caso foi conhecido antes de se iniciar o procedimento para aprovação do acordo no Parlamento Europeu. Ao longo deste processo, os textos consolidados das negociações, à medida que eles iam ganhando forma de textos consolidados, eram do conhecimento dos deputados da Comissão de Comércio Internacional e a versão final, quando as negociações foram concluídas em setembro, o texto foi publicado no sítio web do Parlamento Europeu. Poderia listar-vos um sem número de encontros e reuniões de debate. Aliás, como é sabido, o tema da negociação destes acordos internacionais tornou-se um dos temas de debate político mais quente dos últimos anos no quadro europeu. Esse debate tornou-se muito intenso a propósito das negociações do TTIP com os Estados Unidos da América e rapidamente se traduziu também num debate muito intenso a propósito do acordo com o Canadá. Portanto, eu diria que as negociações do acordo com o Canadá não atingiram nunca o nível de transparência que, por força da pressão, foi conseguido no acordo com os Estados Unidos, tal como ele estava, mas, em todo o caso, representam já um salto qualitativo importante em relação àquela que era a prática anterior da Comissão Europeia na negociação destes acordos internacionais. E isso aconteceu, era esse verdadeiramente o meu ponto, muito por influência da opinião pública, mas muito por influência e pressão permanente do Parlamento Europeu junto da Comissão Europeia. O segundo aspecto em que o papel do Parlamento Europeu se tornou mais determinante no conteúdo deste acordo diz respeito àquela que se tornou a questão quente mais significativa das negociações, que dizia respeito ao sistema de resolução de litígios entre os investidores e o Estado. Ora, o debate conhecem-no, o que se discutia era se o velho sistema de arbitragem privada era um sistema satisfatório, mesmo com as melhorias que tinham sido introduzidas na versão inicial do acordo com o Canadá, negociado até 2014. Algumas melhorias ali estavam, devemos reconhecer. Em matéria de conflitos de interesses, de formas de designação dos árbitros, de transparência do procedimento de apreciação dos litígios e conhecimento, finalmente, das próprias decisões, alguma coisa sobre as disposições substantivas de proteção dos investidores, de melhor clarificação para evitar queixas infundadas ou frívolas em matéria indemnizatória, mas, apesar de tudo, essas melhorias não convenceram nem a opinião pública, nem o Parlamento Europeu. E houve um debate muito intenso, porque a Comissão Europeia, às tantas, anunciou que tinha fechado as negociações com o Canadá. Entendemos-nos, fechado as negociações com o Canadá. E o que aconteceu a partir daí foi um momento
de braço de ferro entre o Parlamento Europeu e a Comissão Europeia. O Parlamento Europeu, e particularmente alguns grupos políticos no Parlamento Europeu, mostraram-se insatisfeitos com o resultado das negociações e disseram à Comissão Europeia um acordo com um sistema de arbitragem privado em que os investidores privados podem nomear um dos árbitros para decidir os litígios, árbitros que, com todas as regras de conflitos de interesses, podem sempre ser advogados que à segunda, quarta e sexta apreciam este tipo de decisões arbitrais e à terça, quinta e sábado trabalham para interesses privados, não é aceitável. E, portanto, o que dissemos à Comissão Europeia, e eu disse particularmente à Comissária Europeia, gerando, aliás, algum nervosismo, posso dizer, nos representantes portugueses que acompanhavam as negociações e que tinham muito interesse em ver o acordo entrar em vigor, era que isso era uma ilusão, porque o acordo não entraria em vigor com o sistema de arbitragem privado. E, portanto, era preciso mudar. A reivindicação, portanto, do Parlamento Europeu era fazer uma coisa que raramente é possível fazer na negociação de um acordo internacional. É que depois de fechado o texto negocial, apenas disponível depois para aqueles acertos jurídicos finais entre as partes, chamado legal scrubbing, depois de fechado a negociação, uma das partes tem que dizer à outra, desculpem lá qualquer coisinha, mas nós precisamos de mudar este acordo, porque se isto continua assim, não passa no Parlamento Europeu. Ora, foi esta a mensagem que particularmente o Grupo Socialista transmitiu, e aqui para o equilíbrio político é importante porque não é possível aprovar decisões políticas no Parlamento Europeu sem um consenso entre várias famílias políticas e, portanto, o contributo da família socialista neste caso é decisivo. Bom, a resistência da Comissão Europeia a esta reivindicação foi a que seria de esperar. Disseram não podemos fazer isso. Isso destrói a credibilidade negocial da Comissão Europeia, nunca mais ninguém acreditará na palavra da Comissão à mesa das negociações e, portanto, o que podemos fazer no limite é talvez umas melhorias no preâmbulo do texto. Talvez num anexo possamos ter umas disposições interpretativas, mas não vamos mexer no articulado. É verdade, o articulado já tinha, por exemplo, uma cláusula que dizia, bom, vamos criar no futuro um sistema de recurso para este mecanismo de solução de litígios. E então a Comissão Europeia dizia, vamos trabalhar nisso, para o futuro vamos trabalhar para criar um sistema de recurso. E o Parlamento Europeu disse, não, isso assim não vai passar. E, ao dizer isto, estava a fazer eco daquela que era a reivindicação da sociedade civil, mais expressiva nos países do que noutros. E a verdade é que, qual foi o resultado deste braço de ferro? O resultado deste braço de ferro foi que a Comissão Europeia, beneficiando também da circunstância de ter ocorrido uma mudança no governo do Canadá, que passou a ser liderado por um primeiro-ministro liberal, o Sr. Trudeau, viu que tinha condições políticas para melhorar o acordo com o Canadá e eliminar o sistema de arbitragem privado. E foi isso que verdadeiramente foi feito. Portanto, sem nunca se assumir formalmente uma reabertura das negociações, a verdade é que nós tivemos o legal scrubbing mais amplo de que há memória na negociação de um acordo internacional. Porque foram produzidas não apenas volumosas declarações interpretativas, mas foi alterado o texto do articulado muito substancialmente. Para introduzir alterações como estas, deixa de haver nomeação de árbitros pelos interesses privados. Os árbitros são apenas designados pelos Estados e sujeitos às regras de independência e conflitos de interesses que se tornam necessários. Depois, em matéria do direito de recurso. Bom, o direito de recurso, que era para ser regulado apenas no acordo futuro, foi integrado logo no próprio texto do articulado. Portanto, uma alteração substantiva. E depois, isto de que vos falei tem que ver com o mecanismo propriamente dito de resolução de litígios.
Isto é, a questão de saber se é um sistema de arbitragem privada, se é um sistema de arbitragem pública, sendo que a alternativa a estas duas coisas é confiar nos tribunais domésticos, nos tribunais nacionais. Agora, muitas vezes confunde-se o sistema de resolução dos litígios com as regras substantivas de proteção dos investidores e do investimento. Porque as duas coisas não têm que estar necessariamente ligadas. Por exemplo, a questão de saber se um investidor tem direito a ser indemnizado se entra em vigor uma nova regulamentação que põe em causa as suas expectativas de lucro, é uma questão que tanto existe se tivermos um sistema de arbitragem, seja ele público ou privado, ou se a queixa puder ser apresentada nos tribunais domésticos nacionais. Portanto, nós, esse tipo de problemas temos que resolver, não no sistema processual de resolução de litígios, mas nas normas substantivas de proteção do investimento. E sobre esse ponto, eu gostaria que não restassem nenhumas dúvidas nesta audiência, porque a versão final do acordo diz que as partes reiteram o direito de regularem em domínios tais como a proteção da saúde pública, a segurança, o ambiente, a moral pública, a proteção social e a defesa dos consumidores ou a promoção e proteção da diversidade cultural. Isto é o que diz o texto do acordo. Mas depois acrescenta o simples facto de uma parte regular, inclusive é mediante a alteração da sua legislação, de uma forma que afete negativamente um investimento ou interfira nas expectativas do investidor, entre as quais as suas expectativas em termos de lucro, não constitui uma violação das obrigações decorrentes da presente secção. Portanto, afastemos os fantasmas. O direito a regular não é uma promessa vazia no Acordo do Canadá. Pela primeira vez está aqui dito que o direito a regular existe e que não confere um direito à indemnização os lucros cessantes em resultado de o investidor considerar que as suas expectativas foram prejudicadas pela nova regulamentação introduzida no interesse público. É claro, essa regulamentação tem que ser no interesse público. Certamente não pode ser desproporcionada, mas esse debate sobre a desproporção da regulamentação existiria sempre, porque sempre que existe um dano, pode-se discutir num tribunal a existência desse dano. O que quero dizer é que o tratado, o acordo, acrescenta na salvaguarda do direito a regular muito mais do que decorria das regulamentações anteriores. E, portanto, eu creio que fica evidente que o Parlamento Europeu teve um papel absolutamente determinante na formulação do final do acordo, em termos, aliás, que ultrapassaram as expectativas de muitos, porque obrigaram a uma reabertura informal das negociações e de modo a permitir que o velho sistema de arbitragem privado fosse afastado e que se consagrasse aquilo que eu chamo um sistema de arbitragem público, na medida em que os juízes ou árbitros são designados pelas partes. E terminaria dizendo que me parece que este acordo realmente é um acordo que constitui uma oportunidade para a economia portuguesa, para responder à pergunta que serve de mote ao nosso colóquio de hoje. É verdade que ele, segundo todos os estudos, não significa um impacto económico extraordinário que vá mudar o panorama do crescimento económico na Europa, mas se isso é verdade, também é verdade o contrário. Algumas das asserções de que o acordo podia ser desastroso para a economia ou para os empregos europeus também não são confirmados por nenhuma das análises e dificilmente o seriam, dada a dimensão da economia europeia quando comparada com a dimensão da economia canadiana. O que é certo é que, apesar de não haver estudos específicos sobre o impacto do acordo, e espero que agora que a versão final é conhecida, esses estudos possam surgir, a evidência é que a eliminação de picos tarifários
para setores tradicionais de exportação portugueses significa uma óbvia vantagem para os setores que já foram esta manhã aqui referenciados. E creio também que a circunstância de haver finalmente uma proteção de indicações geográficas é também relevante para a agricultura portuguesa, porque é preciso dizer que o Canadá se opunha tradicionalmente ao próprio conceito de indicações geográficas. Portanto, o reconhecimento de 140 indicações geográficas europeias, 20 das quais portuguesas, significa um avanço considerável. E, portanto, sem prejuízo do debate que podemos ter, eu creio que este é o acordo mais progressista em matéria de negociações comerciais. Aliás, desafio qualquer um a indicar-me um acordo melhor do que este e tenho dificuldade em imaginar um parceiro com quem mais facilmente a União Europeia podia fazer um acordo que estabelece padrões elevados de proteção ambiental, social e laboral e podendo constituir-se como uma referência para o comércio internacional. Muito obrigado.